Agora, no GP Internacional de Madrid. Esse é o francês, o Kraus. Melhor tempo dele, 13,51 na carreira, veio nessa temporada, tá em forma. Melhor marca esse ano do Parchment da Jamaica. Um jamaicano aí liderando o 110, que é uma prova característica dos americanos, cubanos, etc., né? Com 12,94. Lembrando que essa é a final B. Final A vai ser disputada em menos de 10 minutos. Começando nesse momento, final B, prova masculina, 110 com barreiras de branco e verde, o terceiro da direita para a esquerda, Lazib. Duas raias mais para dentro, a gente tem correndo muito forte também, Kraus da França. O francês com o argelino lá no alto vem forte também, Contreras. Vence o francês, Simon Kraus da França. E podemos colocar também na briga pelas melhores posições o atleta da raia, o Contreras, né? Que veio muito bem. Veio forte principalmente na segunda metade de prova, né? Ele não largou bem. Ele é Idiel Contreras, o cubano, de branco e preto lá na direita. Claudinei, prova muito regular do francês. Foi uma prova regular. A maioria dos atletas estiveram na ultrapassagem da barreira, bateram muito no obstáculo, então você acaba perdendo um pouquinho de velocidade. Olha, deu trabalho cubano, hein, Lauda? Ele acho que roubou o segundo lugar do argelino, hein? Exatamente. Vitória do francês nessa final B dos 110. Em menos de 5 minutos, a final A, a final masculina dos 110 com barreira. Mais um intervalo, a gente volta já já. Sport TV, o canal campeão. Estamos de volta acompanhando o GP Internacional de Madrid, de atletismo de Madrid, na Espanha. Evento em Moratalaz. Esse é o resultado dos 1.500, a última prova que a gente estava acompanhando, né? A vitória do Chebot em cima do Kibé. Vitória em aproximadamente 1,5 segundos, com aproximadamente 1,5 segundos de vantagem. A relação dos classificados, dos vitoriosos dessa prova, o resultado final para você. A gente continua com a nossa programação, que prevê ainda 110 no masculino, 110 com barreiras, é a próxima prova de pista. Finais femininas dos 100 e dos 3.000 e a final masculina B e A, a final principal, a final A. As duas finais, aliás, dos 200 metros, com presença do Brasil. Estou aqui com Lauter Nogueira, nosso medalhista olímpico Claudinei Quirino, acompanhando essa última sequência de provas. Prova masculina 110 com barreiras daqui a pouquinho. Prova dominada pelos americanos nas Olimpíadas, também no Mundial. A relação desses que vão participar da prova. A gente tem um cubano, você vê aí na linha número 4, o Ortega, de Cuba, o Harris, dos Estados Unidos. E ele que esteve há pouco tempo aqui no Brasil, Brathwaite, participando do GP em São Paulo, vai largar na raia número 6. Não tem a presença do Ronnie Ash, que estava previsto até ontem na listagem inicial. Ele não está na prova, que é o único atleta com 12,99 que quer fazer a prova. Agora, uma apresentação de atletas muito equilibrados, sempre com 13 baixo. Menos de 13,5, né? Impressionante, né? Todos esses que vêm para essa prova têm tempos que variam entre 13,01, o Ortega na raia número 4. A gente tá vendo ele aí, ó, já fez 13,01. E o pior dos tempos é de 13,49, do alemão Traber na raia número 1. Quer dizer, meio segundo entre o melhor e o pior nessa temporada para essa prova de agora. Aí o Brathwaite bateu o recorde do GP São Paulo em maio, com 13,39. Berger dos Estados Unidos. E Bage da Hungria. Ortega, se fizer uma grande prova, ele sai com 13,00, então iguala o recorde desse campeonato, que é 12,99 do Colin Jackson. E aí ficaria a centésimos de segundo o melhor tempo do ano, né? Aqueles que correm para baixo de 13, em torno dos 13,00, são atletas qualificados por pódio em grandes eventos. Esse garoto aí tá chegando lá, hein? Ortega, cubano de laranja, é o quarto da direita para a esquerda. ...110 com barreiras, final A, final principal, prova masculina. Mais uma da programação do GP Internacional de Madrid, em Moratalaz.
110 com barreiras, prova masculina, final A, começando nesse momento. Boa largada de vermelho. Davis, o trinitino de Trinidad e Tobago. Ortega acabou ficando, vem surpresa por aí. Shane Brathwaite vem forte demais, do lado dele tá correndo demais. Harris dos Estados Unidos. A vitória dele, sem a companhia do Ortega, do cubano na raia ao lado, deu Estados Unidos a Lick Harris. Vitória dele na raia 5. Com certo vento, com bom vento contra, ele fez a melhor marca de sua carreira, igualou 13,18. Ele tinha 13,18, melhor marca da carreira, igualou agora. Agora o Ortega, ele não largou bem, não sei se ele sentiu na largada alguma coisa, que ele não largou bem. Atacou a primeira barreira de forma lenta, desequilibrada, foi a última a sair do bloco. A saída não foi legal, né? Passou a segunda barreira, desistiu. Curioso, né? Não pareceu se machucar nem nada, né? Não pode ter sentido assim, não suficientemente para cair no chão, mas ele foi diminuindo para não aumentar a contusão. Olha só, ele está bem atrás nesse momento. Fez muita força para atacar a primeira barreira, engraçado. Enquanto isso, o Harris fazendo uma prova muito boa. Principalmente no fim, na segunda metade, né? Porque num determinado momento da prova, lá pela metade, o Brathwaite, ao lado dele, estava liderando a prova, né? Claudinei já participou de muita prova com desistências ao lado, isso tira a concentração, motiva ainda mais. Como é que você reage a isso? Assim, no momento da prova ali, tira um pouco da concentração, porque você não sabe o que aconteceu. De repente você pensa que foi uma queima, né? Mas você tem que continuar, até alguém aparecer no meio da pista e levantar a mão para você. Na dúvida, acelera. Sim, acelera, não pode parar. Claro que atrapalha um pouquinho. Já assisti uma prova em que o revezamento 4 por 100, era 4 por 400, foi dada a largada sem que os atletas tivessem o bastão. E só se deram conta lá com quase 200 metros, né? Então os árbitros entraram na pista e começaram a fazer o sinal para que parassem, para que não forçassem demais, porque logo depois de ter a prova válida. Estou aqui com Lauter Nogueira, Claudinei Quirino, reta final, últimas provas do GP de Madrid. A gente volta a acompanhar um arremesso de peso. Esse é o espanhol Borja Vivas Jiménez. A expectativa do público local era de que ele fizesse frente à forte equipe americana. Pois é. Acabou queimando os 2 primeiros arremessos, né? Foi para o terceiro e último da fase, digamos, de classificação pressionado. Passou de 20, esse 20-11 que a gente vê aí. E agora vai tentar aumentar, né? Melhorar a posição. Ele que executa o arremesso de forma bem ortodoxa, né? Dando as costas para o campo de pouso. Chegou perto de 20, vai ficando na terceira colocação. Ou seja, os americanos vêm para disputar essa medalha de ouro. O Whiting e o Clark. Só acertou metade, né, dos arremessos, né? E todos os que ele acertou acima de 20, né? Mas alguns que ele não, ele sente que foi fraco, ele vai e queima propositalmente, né? Vai ficar mais fácil fazer esse controle. Mas a prova não acabou pro jamaicano, não. O Dane Richards. Ele é o segundo melhor, hein? Não são os americanos, não. Conseguiu acertar, encaixar um bom arremesso. Mais pro lado, no limite ali, à esquerda. No momento do arremesso, né, passou um pouquinho do ponto. E a vitória vai ser do bicampeão mundial indoor, o americano Ryan Whiting. Vai para o seu 6º e último arremesso. 20-33 foi o melhor do jamaicano. Então a gente tem Vivas na terceira colocação, o jamaicano Richards em segundo nesse arremesso de peso. E o já campeão, né? Whiting. Vamos ver como é que relaxado, tranquilo, já sabendo o resultado, se ele consegue melhorar, chegar em 21. Não queimou, é um arremesso válido, um pouco mais para cima de 20 talvez, né? Acima de 20 com certeza, né? Mas não tão próximo dos 21. Então no arremesso de peso nenhuma surpresa, confirmação do favoritismo do americano bicampeão mundial indoor, Ryan Whiting, com 20,91. Num dos seus arremessos, conseguiu essa vitória. A gente confirma o resultado da brasileira Carla da Silva, né? São 3 brasileiros, 2 correndo. Daqui a pouquinho, aproximadamente meia hora, a prova final dos 200 rasos. A Carla da Silva não foi muito bem, não conseguiu completar, né? Ter validado nenhum salto. A gente chegou a ver o primeiro salto da brasileira para 4,15, né, Lauta? Ela tentou entrar na prova em 4,15 e não conseguiu. Perdeu as 3 tentativas e simplesmente não marcou na prova, né? Enquanto isso, White em 20,91, Richards 20,33, Vivas 20,11. Esse é o resultado do arremesso de peso, o resultado final.
Tem um salto em distância no masculino, lançamento de disco no feminino, as provas de campo ainda sendo disputadas. Agora o resultado dos 110, final B no masculino, com o Kraus vencendo por 0,03 de segundo Contreras e o Lazib chegando na terceira colocação. Essa prova final A a gente acompanha um pouquinho. E na final A, na final B, o vento estava a favor, né? Rodou um pouco o vento. Daqui a pouco a final feminina, final dos que final, 100 rasos, hein? Muito legal. Previsão de duelo sensacional entre Jamaica e Estados Unidos, né? Exatamente. Karen Stewart, Bárbara Pierre. Karen Stewart fez uma prova sensacional nos Jogos Olímpicos de Pequim, com medalha de prata. Uma prova rapidíssima, né? Vai ter um duelo, uma batalha dura com a Bárbara Pierre, que tem 11,05 esse ano, e a Lawson, também dos Estados Unidos, tem 11,07. A perspectiva até, de repente, sair um tempo abaixo dos 11 segundos. Se o vento não atrapalhar, pode ser que aconteça, hein? E a Bárbara Pierre é recordista do campeonato do evento, né? Com 10,92. 10,92. No ano passado. Boa. A apresentação das atletas, distância que o nosso Claudinei Quirino conhece muito bem, né, Claudinei? Medalha de prata em 2000 no revezamento 4%. Exatamente. Essa é uma prova muito rápida aí, a prova de 100 metros, uma prova de concentração. Essa semana mesmo a gente já teve aí excelentes tempos no mundo aí, né? Nessa prova de 100 metros. Ontem mesmo, né, Claudinei? Exatamente. A Tori Bauer venceu com 10,80, fazendo a melhor marca do mundo no ano. Acho que ontem parecia uma final de Olimpíada, final de Mundial. Tão forte foi o tempo aí. A gente vê a apresentação delas, essa Pierre americana, que já tem 11,05. E 10,85 a melhor marca da sua carreira, olha só, 10,85. Exatamente, ela fez 11,08 há 3 dias em Liège, conseguindo a vitória nos 100. Medals dos Estados Unidos, Stella Garcia da Espanha, por fim, Olesia Pov da Ucrânia, 100 rasos, prova feminina, final A. Agora para você ligado no canal Campeão. Na raia 4, a grande Karen Stewart, que tem 10,75 como melhor marca pessoal, esse ano já fez 11,02. Chance de baixar de 11 aí, hein? Raias 4, 5 e 6 de camiseta roxa. A gente tem a jamaicana Stewart, a americana Pierre e a também americana Medals. Vale a pena ficar de olho também na Horn, a sul-africana, atleta jovem que já fez 11,17 esse ano. Stewart, Pierre, Medals, destaque dessa prova, 100 rasos, a prova mais rápida do atletismo, aqui no canal Campeão, no GP de Madrid. Ainda hoje 200 rasos, com presença do Brasil nas finais B e A, na prova masculina. Os 4 atletas do meio, né? Fortes atletas. Sem rasos, prova feminina começando nesse momento. Raia número 4 saiu muito bem do bloco. Stewart vem perdendo a liderança para Pierre. Pierre que tá forte demais. 2 raias do lado Lawson. Pierre e Stewart. Quem vai vencer essa prova com 11,07? Ajuda, Lauter. Ajuda, Claudinei. Sei não, hein? Chegaram muito juntas, né? Projetaram o tronco. A Karen Stewart tem um tronco maior. Não sei se isso ajudou. A largada da Medals foi muito boa também. Da Lawson também foi muito forte. Largou na frente a Lawson. Acabou parando na prova a Ann Brister de Bahamas na raia 1. Pierre venceu. Vitória, portanto, da americana Bárbara Pierre. Depois da vitória quarta-feira na Bélgica. Vitória agora na Espanha. Rapaz, a gente confirma, mas fica com o pezinho atrás, hein? Chegada das duas, muito boa. A reação das duas. A Stewart olhando para a sua direita, fazendo a checagem onde estava a sua rival. O rival que a venceu. Portanto, Bárbara Pierre dos Estados Unidos, a baixinha americana, consegue essa vitória. Olha o caractere, como a gente diz aqui tecnicamente na televisão. Ia aparecer, não apareceu. Será que teríamos falhou uma ali, alguma coisa aconteceu, hein? Será que aconteceu alguma coisa que a americana não deveria ainda estar comemorando? Normalmente numa prova como essa acaba demorando um pouquinho, né? Mas agora apareceu. Mas o tempo sem não. Sem o tempo, que seria o 11,07, né? Pode ser corrigido para 11,06, né? Não tem problema. Depois que você vê o resultado no photo finish, né? Aquela sequência de fotos que
busca a casa milesimal de tempo, aí você tem certeza quem venceu e o tempo com mais precisão. Como é que o competidor, Claudinei Quirino, curte essa espera do resultado? Fica olhando para onde? Placar? Espera alguém olhar para o técnico, para um fiscal? Comemora, não comemora? Geralmente você fica olhando ali pro telão, esperando o tempo, né? Eu tô aí acreditando que ela deve ter corrido ali um 10:05, 11:05, 11:04. E eu acho que ela fez a melhor marca dela na temporada desse ano, já que ela é a 17ª, né, no ranking mundial. E Lauter, Claudinei, ela começou largando para a esquerda, né? Começou quando deu 2 passos para a esquerda e endireitou, veio para o meio da raia. As primeiras passadas são as mais curtas e que se aplica mais força, ela desequilibrou um pouquinho.